Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo, a mais uma aula do nosso estudo, as profecias para o tempo do fim. Estamos nos aprofundando, estamos aprendendo um pouco mais sobre os sinais, sobre as profecias que Deus nos deixou, nos alertando, nos advertindo, nos preparando para o tempo do fim, para as coisas que aconteceriam no final dos tempos. Que a paz do Senhor seja com você, viu? Que a graça de Cristo seja contigo. Que esta aula seja uma bênção para a tua vida. Na aula de ontem, nós falamos sobre Jesus, o Mateus 24, na verdade, quando Jesus disse que naquele templo lindo, suntuoso, maravilhoso, que daquele templo não sobraria pedra sobre pedra. Quando Jesus disse isso, os discípulos ficaram espantados e ali à parte depois, em particular, eles perguntaram a Jesus do que Jesus estava falando. E este texto que nós vamos dar uma estudadinha agora. Querido Deus e bondoso Pai, vamos abrir a Tua Palavra, vamos estudar a Tua Palavra, vamos aprender sobre a Tua Palavra. Vamos conhecer um pouco mais a Tua Palavra. Nos orienta, meu Deus. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente para nós entendermos, Pai, o que de fato o Senhor quer que nós saibamos, o que o Senhor quer, meu Deus, que nós aprendamos sobre as profecias para o tempo do fim. Nos prepara, meu Deus. Ilumina a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Este é o nosso a segunda aula, né, do nosso estudo. Mas Mateus 24, eu li ontem o verso 1 e o verso 2, né, quando Jesus disse que não sobraria nada. Mas vamos ver agora o versículo 3, tá bom? Versículo 3 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. Os discípulos não perguntaram a Jesus ali em público. Jesus falou em público: olha, vocês estão vendo isso aí? Este templo lindo e maravilhoso? Não se empolguem não, viu? Não fiquem animados com isso não. Não fiquem emocionados não, porque desse templo aí não vai sobrar nada. Os discípulos ouviram aquilo, ficaram espantados, surpresos, mas ficaram quietinhos. E aí depois, no Monte das Oliveiras, agora em particular, os discípulos chamam a Jesus e fazem esta pergunta. Chamaram ele em particular e lhe pediram: diz-nos, Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal, escute bem, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos pensavam, imaginavam que Jesus estava falando da destruição do templo, estava falando do fim do mundo, do fim do mundo. Na sequência, nós vamos estudar a partir de amanhã os sinais que Jesus diz para os discípulos que antecederiam, né, a sua vinda. Jesus estava falando da destruição do templo no ano 70, quando Tito, o coronel Tito, o comandante do exército, que exército, pastor? Do Império Romano. Quem destruiu Jerusalém, pastor? Foi o Império Romano? Foi o Império Romano no ano 70. Eles não só destruíram Jerusalém, derrubaram o templo, queimaram o templo. Isso quantos anos depois? Mais ou menos 40 anos depois. Mais ou menos 40 anos depois que Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra, aí então Jerusalém é invadida pelo Império Romano. Jerusalém é completamente destruída, inclusive e principalmente o templo. Não só é destruído, como é queimado. O templo foi queimado, nunca mais. Nunca mais o templo foi erguido como antes. Tudo foi destruído. Os judeus que ali moravam em Jerusalém foram levados como escravos. Como escravos. Ô amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os judeus que foram levados escravos
passaram por coisas terríveis lá em Roma. Lá em Roma. Eu não sei se você já ouviu falar, meu querido, minha querida, do Coliseu Romano. Você já ouviu falar do Coliseu Romano? Ô, produção, coloca aqui uma foto do Coliseu Romano. Só para os meus queridos alunos verem aqui como era o Coliseu. Coloca aqui, aqui mesmo. Pronto. Este aqui é o Coliseu Romano. Neste lugar, que hoje está em ruínas, né? Hoje é lugar turístico, as pessoas vão lá visitar. Este lugar aqui, que é o Coliseu Romano. Mas aqui, neste lugar, lá no passado, nessa época que Jerusalém foi invadida, que foi destruída, muitos cristãos morreram aqui dentro deste Coliseu. Morreram como, pastor? De diversas formas, amados. Teve cristãos aqui, neste Coliseu, que morreram devorados, despedaçados por leões, por feras, arrastados por cavalos, partidos ao meio, show de horrores, o Império Romano matando os cristãos neste Coliseu aqui. E eu vou dizer mais para você. Aqui no Coliseu tinha uma arquibancada e era lotado aqui. Os romanos iam assistir os cristãos sendo despedaçados, sendo mortos, porque não negavam a Jesus, porque insistiam em seguir e acreditar em Jesus. Mas essa é uma outra história. Eu quero destacar, eu não sei se você lembra, quando Jesus entrou em Jerusalém, antes de sua morte, a Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele chorou. Você conhece esse texto? Produção, coloca o texto aqui, onde Jesus chorou, quando entrou em Jerusalém. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus chorou em dois momentos. Um, quando Lázaro morreu, e outro aqui, quando ele entrou em Jerusalém. E quando Jesus entrou em Jerusalém, ele disse: ai de ti, Jerusalém. Jesus viu tudo o que aconteceria com aquela terra tão amada por Deus, prometida por Deus, dada por Deus ao seu povo, mas como eu disse na aula de ontem, o povo rejeitou. Ai de ti, Jerusalém, disse Jesus, que mata os seus profetas. Deus quis, Deus tentou, Deus insistiu, mas eles não aceitaram. E então Jesus prediz a destruição do templo e de Jerusalém, e na sequência, Jesus dá os sinais que aconteceriam antes que ele voltasse. E são estes sinais que nós vamos estudar a partir da aula de amanhã, e vocês vão ver, viu? Vocês vão ver que estes sinais já estão acontecendo. Nós vamos estudar com mais detalhes o que Jesus disse. E Jesus disse assim, olha, se preparem, viu? Se preparem, porque quando estes sinais começarem a acontecer, ainda não é o fim, mas é o começo do fim. É o tempo do fim. Querido Deus e bondoso Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos preparar para a vinda de Jesus. Nos ajuda, meu Deus, a não nos contaminarmos com o mundo. Mesmo, meu Deus amado, que o inimigo levante pessoas contra nós para tentar nos destruir. Que nós, meu Deus, assim como os cristãos no passado, que nós permaneçamos firmes na Tua presença, que a Tua palavra esteja em nosso coração e que nós, meu Deus, pela Tua infinita bondade e misericórdia, nós permaneçamos em pé na Tua presença para receber a recompensa do Senhor quando Cristo Jesus vier nas nuvens dos céus. É em nome dEle que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Bendito seja Deus, um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia, uma dose a cada dia de conhecimento. E eu te asseguro, quando este estudo terminar, a sua visão, o seu pensamento
sobre o tempo do fim, sobre as profecias para o tempo do fim e o que vai acontecer, será outra, viu? Não por mim, mas pelo poder da palavra do Senhor. Que Ele te abençoe e até amanhã.